Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Marcelo Matos e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. A semana foi quente com relação à corrida para a vacinação da população contra a Covid-19. E apesar dos números atuais representarem uma alta em relação aos casos da doença em diversos estados, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante a inauguração do eixo principal da nova ponte no Guaíba, em Porto Alegre, que o Brasil está vivendo o fim da pandemia. O assunto foi abordado no 3 em 1. Vamos então começar a discutir e debater aí essas falas do presidente Jair Bolsonaro, a começar pelos comentários da nossa Thaís Oyama. Vai lá, Thaís. Bom, infelizmente não é verdade que a pandemia está no finzinho, como disse o presidente, né? Então vamos lá. Ontem, 21 estados brasileiros tiveram alta no número de óbitos por Covid-19. Foi a primeira vez que tantos estados tiveram ao mesmo tempo alta no número de mortes. Então, eu vou dizer quais são os estados que tiveram alta no número de mortes, ao contrário do que o presidente disse. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Todos esses estados tiveram alta no número de mortes por Covid-19. E só para ver o que isso significa, Paulo, eu lembro que em setembro, só 5 estados estavam com vetor de alta de mortes por Covid-19. Só 5 contra 21 hoje. Aí, naquela época, setembro, 8 estavam estáveis e 14 estados estavam em tendência de queda no número de mortes de Covid. É uma situação bem diferente da de hoje, bem melhor do que a de hoje. A gente está muito pior do que em setembro. A gente não está no finzinho da pandemia. Portanto, não é verdade o que o presidente Bolsonaro falou. Não é verdade. E, portanto, só tem 3 opções. Ou o presidente está deliberadamente mentindo, ou o presidente está mal informado, ou o presidente está vivendo uma realidade paralela, um mundo só dele, que é aquela situação típica em que o governante fica isolado, fica cheio, rodeado de acólitos que filtram, que manipulam as informações que dão para ele, porque sabem que o rei só quer ouvir boas notícias. E dando boas notícias, eles caem nas graças do rei. Só pode ser isso. Então, de novo, tem 3 opções. Ou o presidente está tentando enganar a população, ou o presidente está mal informado e, portanto, está pessimamente assessorado, ou então ele está fora da realidade. E claro que nenhuma dessas alternativas é boa para o Brasil, Paulo. Tomé. Olha, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente quando o presidente coloca, né, que a pandemia está chegando ao seu finalzinho, como ele mesmo, entre aspas, como ele mesmo colocou. Vamos relembrar, né, que essa pandemia começou no dia 1º de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, segundo informações da OMS. Nós já estamos aí há um pouquinho mais de um ano nessa pandemia. Passamos períodos aí de grande medo em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil, com as pessoas todas trancadas dentro de casa, mas nós também temos alguns fatores que mostram que nós estamos começando a obter o controle dessa doença, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, por exemplo, nós já temos protocolos de tratamentos muito mais bem definidos do que nós tínhamos no começo da doença. As pessoas eram entubadas no começo da doença, que era um grande fator de mortes ocasionado nos hospitais. Hoje as pessoas estão sendo muito menos entubadas por conta do protocolo de tratamentos. Nós também temos as vacinas que já estão na fase final de aprovação e produção. Isso de várias empresas diferentes, laboratórios estão produzindo em todo o mundo. A Anvisa hoje abriu o protocolo da vacina para o Covid-19, ou seja, eles vão agilizar de uma forma bem focada para que a vacina possa ser avaliada e liberada para o povo brasileiro com um pouco mais de agilidade. O Brasil já tem 3 opções claras da vacina, que é a vacina de Oxford, junto com o consórcio, que é o consórcio AstraZeneca, a Pfizer, que nós já conversamos e que já tem uma logística disponível para poder trazer a vacina para o Brasil,
e em breve a gente imagina que ela esteja chegando aqui, sendo distribuída. Inclusive, nós tivemos a empresa Azul, que se ofereceu para estar distribuindo a vacina em todo o Brasil, que também é uma notícia muito boa. E a própria Sinovac, que já está indo para o 3º teste e em breve também vai ser avaliada pela nossa Anvisa. Então nós estamos chegando realmente num momento onde a vacina começa a ser para nós uma realidade. O número de mortes em todo o mundo diminuiu, depois subiu um pouco. Isso aconteceu porque nós reabrimos as nossas cidades, nós voltamos ao trabalho, nós temos as pessoas de novo, né, em atividades quase que normais, as empresas, as ruas, os shopping centers, os restaurantes. Muitas das pessoas que ficaram presas em casa durante muito tempo estavam cansadas e retomaram as ruas. Tivemos também as eleições municipais em todo o Brasil, que foi um grande fator das pessoas estarem nas ruas em grandes multidões. Então o pico da doença subiu. É muito preocupante, nós sabemos o que é difícil perder um ente querido. E eu até queria aproveitar aqui a oportunidade, pois eu perdi 2 pessoas muito queridas. Eu queria fazer uma pequena homenagem ao Rômulo Fulco, que é um grande amigo da cidade de Recife, e a sua mãe. Ele faleceu ontem de Covid-19 e a sua mãe hoje. E uma grande tristeza para todos nós. Mas eu acredito que nós temos que ter sim esse otimismo e entender que nós estamos afunilando essa doença. E eu acho que foi essa a tradução que eu daria para o que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer em sua declaração. Vai lá, Mark. Essa coisa de colocar data na pandemia me incomoda um pouco, né? Tanto essa coisa de colocar que está no finalzinho, que vamos chegar ao final, como também aquele pessoal que fala em segunda onda. Os próprios especialistas não são unânimes, né? Tem uma corrente que fala em segunda onda em alguns países, outros preferem o termo repique, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas foram induzidas a ficar num lockdown estendido. A primeira argumentação foi aquela, veja, fiquem em casa por enquanto nós preparamos o sistema de saúde para atender todos. Era isso que se dizia lá em março. Acontece que nós estamos em dezembro e estão pedindo de novo para você ficar em casa porque o sistema de saúde não comporta. E o que a gente vê muito é que agora a classe média alta, que teve a possibilidade de ficar em casa naquela primeira vez, é que mais atingida. Tanto é verdade que os hospitais privados estão lotados, estão sofrendo mais com a questão dos leitos de UTIs. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho muito complicado colocar data. Eu não concordo com segunda onda, por exemplo. Eu quero saber, para quem defende a segunda onda, quando terminou a primeira, a data. Qual foi o dia que terminou a primeira onda? Agora terminou a primeira onda, vamos esperar para ver se tem segunda. Ou repique, enfim. O que acontece é que o sistema de saúde não foi preparado adequadamente e o resultado é sempre esse. Fica mais um pouco na esperança da vacina. Eu tenho a impressão que essa frase dita pela manhã pelo presidente Bolsonaro vai ser uma daquelas que ele vai dizer daqui a pouco. Eu quis dizer isso. Eu até compreendo os argumentos que o Tomé trouxe. Talvez o contexto geral da fala seja justamente esse. O pior, pelo menos o que as notícias nos trazem, o pior já tende a ter passado. Nós temos vacinação à vista, nós temos protocolos de atendimento que reduziu o número de mortes, nós não temos mais cenas como aquelas horríveis da Itália, que caminhões levavam corpos. Enfim, a humanidade aprendeu a trabalhar um pouco melhor com o vírus e é por isso que é importante não colocar data, e sim se ater aos fatos. Os fatos, infelizmente, os números cresceram demais, muito por causa da eleição, né? A gente lembra que há um mês atrás, né, a classe política não se movimentava tanto em torno do vírus. Aliás, o vírus funcionou durante as eleições como vacina, né? A eleição foi uma vacina para o vírus. A classe política esqueceu dele. Aí, em alguns casos, como São Paulo, 72 horas depois do segundo turno, as restrições foram retomadas com carga total, né? Talvez tenha sido uma coincidência ou não, mas me parece que o vírus tenha circulado muito durante as eleições. Mas daí a pessoa já tinha votado, né? Agora pode voltar com a história de lockdown e de segunda onda e de repique, como queira. Após o Supremo Tribunal Federal ter barrado a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia passou a semana atacando o governo e principalmente o ministro da Economia, Paulo Guedes. Maia reclamou que o governo tem dificuldade em articular a votação de pautas prioritárias para a agenda econômica. As falas do presidente da Câmara foram discutidas no Morning Show. Vini, dá para convidar para a mesma festa o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes? Sim ou não? Por enquanto não. Não? E esse fim de festa agora para o Rodrigo Maia, né? O Zé falou aí na nossa última pauta em sair atirando, parece ser o caso também do presidente da Câmara dos Deputados, que depois da decisão
do Supremo Tribunal Federal, não vai poder se reeleger. E ontem, em coletiva, ele aproveitou aí para dar uma cutucada na equipe econômica do governo, ironizou, né, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, dizendo que é uma equipe econômica que não tem pauta, que não tem agenda, mas tem muita promessa. Vamos ver. E acho que não tem pauta, eu acho que não tem agenda. Não tem agenda para vacina, não tem agenda para os mais pobres, não tem agenda para recuperação econômica, para geração de emprego. Tem muita promessa. Você consegue fazer um livro, aliás, com 3 volumes das promessas que a equipe econômica fez e não botou nenhuma de pé até hoje. Pois é, Paulo, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também cobrou empenho para a aprovação da PEC emergencial que prevê medidas temporárias de corte de despesas e que está parada há 1 ano. E para fazer uma espécie de comemoração desta data, Paulo Matias, de 1 ano, Rodrigo Maia pensa em levar um bolo até o Congresso. Vamos ver. Estou pensando para dar um alerta ao governo, trazer um bolo amanhã para comemorar 1 ano da promessa do governo de votar a PEC emergencial no Senado, 5 de dezembro de 2019, e já completou 1 ano e a PEC emergencial não foi votada. E se ela era importante no ano passado, para o próximo ano ela é decisiva. Tá aí o Maia, todo irônico. Paulo Matias, o Ministério da Economia não comentou as declarações até o momento. Ignora. Muito bem. Zé Maria Trindade. Ô Zé, o Rodrigo Maia sai em fevereiro agora, né? Talvez seja por isso essas reações dele. O que você acha? Isso é uma guerra, né? São 2 disputas aí. A primeira disputa dele é com a equipe política do presidente Jair Bolsonaro. Aí tem aquela coisa de ex, sabe? Aquela história de ex, você dá uma olhada assim e vê o ex ali de braços dados com o outro e tal. É ex-amigo, no caso. Inicialmente, logo no início do governo, um grupo de deputados ali, coordenados inclusive pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendeu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, era o porta-voz da área liberal do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, correram para dar apoio ao ministro Paulo Guedes. E chegou a um ponto que ninguém nem conversava com o governo e com o presidente Jair Bolsonaro e já se entendia diretamente com o ministro Paulo Guedes. E aí entrou o general Ramos, o tratorzão aqui da esplanada dos ministérios. Brigar com ele é ostracismo ou demissão. E falou nada disso. Paulo Guedes não vai mais falar com ninguém no Congresso Nacional. E Paulo Guedes transmitiu o recado para seus auxiliares, secretários e tal. Ninguém fala com o deputado, com o líder e com o presidente da Câmara. A conversa política agora é com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Aí o presidente da Câmara se sentiu ofendido, chateadinho, e cortou relações com o Paulo Guedes e começou a atacar o Paulo Guedes. Esta é a história, ex-amigos, né? Então tem esse rancor no meio. A outra disputa é o mercado interno, lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, a família Bolsonaro vai disputar espaço no Rio de Janeiro com a família Maia, o pai e o filho lá, que são políticos no Rio de Janeiro, mesmo eleitoral. E no meio disso tudo está a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia está se sentindo o máximo por ser inimigo do presidente Jair Bolsonaro. Ele já considera um privilégio. E é mesmo, né? Para despertar uma atenção de um governo, uma figura, ele mesmo se referiu como deputado de 70 mil votos, e é muito pouco para o Rio de Janeiro, elege vereador no Rio de Janeiro, e aí ele está se sentindo ali o adversário poderoso e está formando um grupo para disputar a presidência da Câmara com o apoiado pelo presidente, que é Arthur Lira. Então, este é o contexto aí desta briga e destas mágoas derramadas. Muito bem. Joel, o Rodrigo Maia cobra bastante o governo, mas ele também está devendo algumas pautas importantes para a sociedade, né? O Congresso também. Aí são os 2 lados, de fato, atrasam muito, se perdem em discussões desnecessárias. Olha o quanto tempo a gente perdeu com essa discussão absolutamente espúria sobre reeleição das presidências das casas. Sim. Porque a gente podia estar discutindo mudanças relevantes para o Brasil, né? Então, sem sombra de dúvida, o Congresso também tem a sua culpa no cartório aí. Mas lembrando, não é só ele. A equipe econômica do Guedes também promete. Às vezes lança coisas como a emergencial, mas não leva adiante a discussão também. Outras ela promete que vai vir, mas acaba não vindo, como a reforma tributária. Outra
Para mim, a reforma tributária, aliás, no ano que vem, uma reforma que ajude realmente a produtividade da economia, tirando esse peso bizarro dos tributos aqui no país, seria uma das primeiras prioridades. Mas a gente vê que realmente o governo se perde. E às vezes, e o Congresso também, entre prioridades espúrias e um monte de outras agendas, acaba que o que é mais importante para o Brasil some da agenda, é esquecido. Então você tem o Congresso com essas votações espúrias, você tem o governo Bolsonaro dizendo que ele vai para o Congresso, mas que o foco dele é discutir voto impresso. E nisso, as mudanças que o Brasil realmente precisa para avançar, para equilibrar suas contas, votar orçamento, votar reformas, isso acaba se perdendo. O governo manda um monte de reformas também, às vezes não escolhe um foco, um passo de cada vez. O Brasil está perdendo muito tempo aí. Eu acho que mais importante do que identificar culpados, será que tem mais o Rodrigo Maia ou mais o Paulo Guedes aí no culpado? É um chamado da população, a toda a classe de representação política, e dizer, olha, precisamos, agora estamos assistindo e precisamos ver um comprometimento em votar e fazer aquilo que o Brasil precisa. Acabou esse tempo de ficar empurrando a culpa um para o outro. Eu tenho críticas profundas, sim, ao governo Bolsonaro, inclusive ao Ministério da Economia, especialmente nessa questão da tributária, acho que tem sido um freio de mão puxado muitas vezes, mas o Congresso também atrasa muito e estamos aqui cobrando e esperando, enquanto aquilo que o Brasil precisa que seja feito atrasa. Adriles, e para você, e essa postura do Rodrigo Maia, é uma boa sinalização, é um bom encerramento aí de mandato ou não? É uma sinalização psiquiátrica de um ressentido, de um invejoso. Tentou promover um autogolpe de permanência no poder e como o golpe não surtiu efeito, agora está aí, invejosinho, acabou de tentar se aproximar do Paulo Guedes. Como o Zé Maria bem disse, é só porque não tem uma aproximação direta, agora tem que falar com o general Ramos, ele se sentiu diminuído, entendeu? O que o Maia fez em relação à pauta do Congresso que ele poderia? É um poder independente, ele pode atuar, sim, na formulação de uma reforma tributária, de uma administrativa, de uma reforma política, ou seja, o que ele fez em relação à PEC da prisão em segunda instância, para as pessoas começarem a cumprir pena em relação à segunda instância? Nada. Depois da reforma Previdência, que ele chorando de maneira populista, colocou como se fosse mérito seu, mérito dele nada, mérito do governo, mérito da população que empurrou o Congresso a fazer uma pauta efetiva. Populismo completo. Quem fez perder tempo o país em relação a essa discussão inócua, vazia, de reeleição, que é expressamente proibida para o cargo de presidente da Câmara, foi o próprio Rodrigo Maia, aí que se coloca no lugar de crítico, de ombudsman preferencial do governo. Ele mesmo falou que não dava para fazer nada durante o ano de 2020, porque o importante era salvar vidas. Quem dizia que as vidas que são salvas, sobretudo na necessidade de uma reforma emergencial administrativa, tributária, de uma reforma política do país como um todo, foi o Bolsonaro. Ele falou que tinha que colocar isso tudo para o ano que vem, ou seja, ele esquece o que ele disse, ele simplesmente sublima o fato dele, Rodrigo Maia, ter perdido um tempo enorme em relação ao seu narcisismo, a sua sanha pelo poder, e se coloca agora, um mês depois de ter tentado colocar uma aproximação em relação ao Guedes em nome de uma melhoria tácita do país, agora se coloca dessa maneira ressentida, invejosa, pequena, tacanha, menor ainda que os seus 70 mil parvos votos. Ou seja, é uma votação, como disse o Zé Maria, para eleger vereador. Vai voltar ao ostracismo, ao nada, de onde ele nunca deveria ter saído. Muito bem. Nossa, Zé Maria Trindade. Oi, Invejoso. Adriles é sócio-torcedor do governo Bolsonaro? O que é isso? Não, eu sou sócio-torcedor da verdade. Eu acho um absurdo uma pessoa hipócrita um mês atrás. Se vocês não ficarem quietos enquanto cada um tá falando, ninguém que tá no rádio entende nada. Vai lá, Joel. Se teve reforma da Previdência no ano passado, foi graças, em grande parte, a um trabalho, sim, do Rodrigo Maia, de conseguir esses votos. Se tem a discussão avançada com boas propostas na Câmara e no Senado, mas estou falando da Câmara agora, PEC 45, de reforma tributária, olha, também pode botar na conta do Rodrigo Maia. Se você teve a discussão do novo Fundeb, financiamento da educação, que o Ministério da Educação não fez nada, ele ia deixar vencer sem sequer discutir o ponto, agradeça ao Congresso, agradeça ao Rodrigo Maia. Então, a Adriles não tem essa de ficar torcendo por um lado. Ambos atrasam, sim, ambos têm erros, sim. O governo perde muito tempo com armas, com
falsas discussões sobre meio ambiente, de coisas que nunca aconteceram. Não, mas isso com pautas falsas fake, discussões tipo sobre meio ambiente, moeda quem única, coloca é você e outras pessoas da seita. Tipo O moeda governo se única preocupa com isso, não. Brasil-Argentina. Infelizmente, o governo perde muito tempo também, e você virar um torcedor do governo Bolsonaro contra o malvado do Maia. Desculpa, é uma análise ridícula. Joel, deixa eu te falar uma coisa. Eu Desculpa, sequer a análise foi ridícula. Eu sequer citei o governo, eu não fiz nem crítica nem apologia ao governo aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro, deixa eu falar, Joel. Primeiro, o mérito da reforma da Previdência é mérito do povo, que entendeu a tradução que o governo federal fez em relação à necessidade urgente e emergencial da reforma da Previdência. O Maia fez o que ele deveria ter feito. Não fez mais do que obrigação, colocou em votação. Depois não colocou na mesa nem reforma tributária, nem reforma administrativa, nem reforma política. E colocou, falou explicitamente, não há espaço para qualquer tipo de discussão esse ano de 2020 que não seja salvar vidas. Quem falou que deveria salvar vidas através de reformas, através de economia, foi o Bolsonaro. Eu não estou fazendo apologia, crítica a ninguém. Eu estou fazendo um registro histórico. E quem perdeu mais tempo ainda em relação ao seu próprio ego narcísico de colocar uma reeleição para uma coisa absolutamente espúria, que é taxativamente proibida pela Constituição, foi o Rodrigo Maia. Quem mais perdeu tempo fazendo críticas acebas ao governo e não ajudando em nada foi o Rodrigo Maia. E agora muda de posição, sendo que 2 semanas atrás ele estava puxando o saco do Paulo Guedes, agora fala que o Paulo Guedes tem que fazer um livro sobre promessas não cumpridas. Cara de pau. Disputa pela presidência da Câmara é marcada por 3 nomes por enquanto. O Levi Guimarães nos atualiza sobre o assunto. 3 deputados ainda disputam o posto de candidato à presidência da Câmara, que terá o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. Baleia Rossi, do MDB, Aguinaldo Ribeiro, do PP e Elmar Nascimento, do DEM, são os principais cotados. Luciano Bivar, do PSL, corre por fora, mas já deu mostras de que pode abandonar a disputa. O desejo do grupo é escolher o postulante ainda nesta semana. O bloco de Rodrigo Maia conta oficialmente com 6 partidos: PSL, MDB, DEM, PSDB, Cidadania e PV. Somados, correspondem a 159 deputados. O deputado Marcos Pereira, do Republicanos, que era cotado, tenta viabilizar uma candidatura de terceira via, independente de Maia. Os partidos de oposição ainda não se decidiram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segue dizendo que não está atrasado na disputa. Ele comentou os rumores de que o governo estaria utilizando a liberação de emendas parlamentares para beneficiar o candidato Arthur Lira. Mas isso também dá clareza, né? O governo tem seu candidato, quer interferir na Câmara, quer interferir na pauta da Câmara, quer colocar a Câmara no mesmo papel menor que a Câmara exerceu ao longo de muitos anos. Arthur Lira, do PP, tem ao seu lado, além do próprio partido, o PL, PSD, Solidariedade, PTB, PROS, PSC, Avante e Patriota. Juntos, somam 171 deputados, 12 a mais do que o bloco de Rodrigo Maia. Nesta quinta-feira, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para confirmar o apoio a Lira. O general tem a definição pelo Lira, pelo Arthur Lira, e nós reiteramos a ele que o PTB acompanhará o governo Bolsonaro. Para onde for o governo Bolsonaro na eleição da mesa da Câmara, o PTB irá. Aliados do governo no Congresso pensam em um eventual plano B ao nome de Arthur Lira. Após a reunião aqui no Planalto, Roberto Jefferson mencionou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi eleita deputada federal. Ela teria o apoio de deputados das bancadas ruralista e evangélica, mas ainda não mostra disposição para concorrer. Outro assunto que gerou discussão nessa semana foi o comunicado emitido pela defesa do ex-presidente Lula à Justiça. Nele, o petista anuncia que viajará para Cuba na próxima semana para gravar um documentário dirigido pelo cineasta Oliver Stone. Lula deixará o Brasil no dia 17 de dezembro e deve retornar apenas no início de janeiro. Condenado 2 vezes em segunda instância e com outros processos em andamento, Lula não tem impedimento legal para viajar. O programa Os Pingos nos Is tratou do assunto. O Lula, ele se apresentava como preso político aqui. Não existe preso político em democracias.
Ele não foi condenado por crime de pensamento, ele foi condenado porque ele cometeu crime comum, porque ele ficou enquadrado em artigos do Código Penal, a corrupção e lavagem de dinheiro. Agora ele vai para Cuba e eles vão conversar, ele, o Oliver Stone e 300 intérpretes ali para facilitar a conversa, tradutores, porque eles vão dizer que lá não tem preso político. Quando o Lula e o Oliver Stone deveriam visitar esse tipo de figura, que é rara no mundo, porque as democracias vão prevalecendo, vai ver o que é preso político lá em Cuba. O sujeito é contra o governo, está preso. Eles vão ali elogiar a liberdade e a democracia numa ditadura. E eles acham que aquilo não é ditadura. Quer dizer, nascidos um para o outro, né? Lula e Oliver Stone. Ana, e essa questão agora envolvendo o cineasta Oliver Stone e o ex-presidente Lula? Olha, Marcelo, nada fora do roteiro hollywoodiano que Oliver Stone tanto gosta, né? Aí a gente vê mais uma vez o aplauso fácil, a panfletagem, todo o mote aí ideológico que Hollywood tanto aplaude. Tenho certeza que a gente vai ver aí críticas sobre atos antidemocráticos e tudo, como o Ministério Público aí disse, né? Esvaziamento de políticas públicas, aquela coisa, eu costumo chamar, Marcelo, de mula sem cabeça, né? Porque é aquela coisa que joga no ar, né? Atos antidemocráticos, mas que atos, né? Que esvaziamento. Vai ser mais do mesmo, a Hollywood vai continuar aplaudindo esse tipo de panfletagem e ele podia usar essa viagem aí e ficar por lá, né? Deixar o país em paz. Curioso para assistir esse documentário aí, José Maria? Tanto argumento, né? Antigamente se dizia, né, na época dos jornais, eu não sei se vocês se lembram daquela coisa que tinha de papel e tal, chamado jornal, a gente dizia que papel aceita qualquer coisa. Agora, na época de fazer filme de tudo, a gente pode dizer que o filme aceita tudo. Na verdade, isso aí é o que a Ana diz, né? Um relato, né? Uma ficção, e aí se pode fazer qualquer tipo de sonho, parecido com o que o PT fazia aqui na campanha eleitoral. Inventava um país que todos nós gostaríamos de morar, onde tudo funcionava, aí vinha Duda Mendonça, depois João Santana, fazia aquele país do faz de conta, lindo e maravilhoso, de menino indo para a escola de uniforme limpinho, com transporte escolar, prato cheio de comida, e depois vinha a realidade, a dura realidade, que não era bem assim. Então, essas versões aí, elas existem, e deixem eles se enganarem, assim como não tem nada contra alguém fazer um filme sobre a conquista do espaço e outros filmes de ficção. Curioso também com o resultado dessa obra, Fiuza? Existe um gênero no cinema chamado terrir, né, que é a comédia de terror. Isso aí é um filme, é um cinema terrir, né? Só que nem dá, né, Marcelo, para rir nesse caso, porque o Lula a gente sabe o que é. É o maior ladrão do país, condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, fez muito mal, levou o povo à maior recessão da sua história. Agora, um artista de renome internacional fazer lavagem de reputação, que é disso que se trata. Por que o Lula não está definitivamente proscrito depois de todo o mal que fez? Porque ele recebe esse tipo de lavagem de reputação. Oliver Stone é um diretor importante do cinema americano. E aí a gente lembra que Hollywood, né, recebeu de braços abertos o primeiro documentário brasileiro a concorrer ao Oscar, que foi também um panfleto a favor do Lula, escrito, filmado por uma herdeira da Andrade Gutierrez, que era uma empreiteira implicada na Operação Lava Jato. É outro terrir que não dá para rir, né? Então, o meu ressentimento maior aí é em relação à arte, porque são artistas que têm talento. E isso é que eu acho que é a maior covardia, não só com as pessoas que sofreram na mão do Lula, né? Isso tem que ser, essa responsabilidade tem que ser cobrada de gente como o Oliver Stone, como porque isso é um desserviço à arte. Né? Quando a gente vê
instintos revanchistas aí, contra artistas. Isso é um péssimo caminho, né? Sem arte é a escuridão, mas os artistas precisam ter juízo, e eu não estou generalizando, mas vários deles usam a sua quase imunidade, né? A sua riqueza, o seu charme, a sua influência para brincar com um suposto heroísmo terceiro-mundista que é falso, que é mentira, e a gente tem só que repudiar. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na última quinta-feira que o Instituto Butantan já começou a produzir a vacina Coronavac e afirmou que a produção chegará a 1 milhão de doses por dia, gradativamente. A bancada do 3 em 1 analisou a medida. Em coletiva de imprensa, o governador classificou o momento como histórico e disse que a fábrica irá funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ao todo, segundo Dória, mais de 120 técnicos serão contratados para compor a equipe. Ainda de acordo com o governo, o primeiro lote terá aproximadamente 300 mil doses. Até janeiro, 40 milhões de doses da vacina deverão ser envasadas da fábrica do Butantan. Dória também afirmou que 12 estados já manifestaram interesse em obter a Coronavac, além de mais de 900 municípios. Hoje, a Anvisa decidiu conceder autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. A medida abre caminho para que empresas possam fazer essa solicitação de emergência. Tomé. Olha, é muito bom, né, que nós tenhamos aí já a vacina num estado de começar a ser fabricada. É importante nós lembrarmos que essa vacina que vem da China, da Sinovac, ela já passou por 2 processos de avaliação, está no 3º processo. Ela ainda não tem, né, nenhuma recomendação e nenhuma empresa, tanto internacional como nacional, que avaliza a vacina, mas a gente espera e torce para que isso dê certo, porque ela é uma ótima opção da vacina junto com as outras, como nós colocamos aqui. Mas eu insisto no que eu já disse anteriormente, que nós não podemos vacinar a população brasileira em massa antes que nós tenhamos a certeza que essa vacina realmente funciona e que os efeitos colaterais dela são mínimos. Colocar as pessoas de forma nacional, né, com um número muito grande de pessoas sendo vacinadas, seria uma irresponsabilidade sem que a gente tenha realmente a certeza que a vacina funciona. Se a vacina funcionar e nós tivermos esse aval desses órgãos internacionais da Anvisa do Brasil, eu vou ser o primeiro a vacinar os meus pais, que são pessoas idosas, eu mesmo vou tomar vacina, o meu filho, a minha esposa, mas até lá nós temos que aguardar um pouco e torcer para que ela dê certo. Thaís Oyama. Paulo, primeiro eu queria contextualizar um pouco, lembrar que esse contrato que o governo de São Paulo fechou com a farmacêutica chinesa, ele é um contrato de transferência de tecnologia. Então, começou assim. Primeiro, a China enviou as doses de Coronavac, pouco mais de 1 milhão aqui para o Brasil, doses prontas. O último carregamento chegou agora no comecinho de dezembro. São doses prontas e depois, logo em seguida, enviou 600 litros de insumos, ou seja, ingredientes para o próprio Brasil fazer a vacina. E é isso que agora o Brasil está fazendo, mais especificamente no Instituto Butantan, que fica em São Paulo. Está fazendo a própria vacina com a receita, digamos assim, e a autorização do laboratório chinês. Então, ele está fazendo a Coronavac aqui em São Paulo e vai passar, segundo a informação do presidente do Butantan, a fazer 1 milhão de doses por dia. O Instituto Butantan, como a gente sabe, é um instituto centenário, bastante respeitado e conhecido, e fornece mais de 70%, 73%, na verdade, das vacinas que o governo federal compra e distribui para a população brasileira por meio do SUS. Então, ele é um laboratório que presta serviços ao governo federal, presta grandes serviços, né? Na verdade, ele cobre quase a totalidade das vacinas que o governo federal compra e distribui. Portanto, ontem o Butantan começou a produzir essa vacina, mas só que ele não pode dar nenhuma dose de vacina para ninguém, porque, obviamente, ainda não existe autorização da Anvisa. O que é que o governador João Dória pretende fazer? Ele, primeiro, pretende pedir, junto com o Instituto Butantan, o registro, a liberação, a aprovação dessa vacina para a Anvisa no próximo dia 15, terça-feira que vem. Por quê? Porque até o próximo dia 15, terça-feira que vem, devem estar concluídos os estudos da fase 3, a última fase da vacina. Então, na verdade, não é que, como o Tomé falou, que
a vacina passou já por 2 avaliações, não são avaliações, na verdade. A vacina passou por 2 fases de teste e está terminando agora a última fase de testes, a fase 3. Isso acontecendo até o dia 15, o Instituto Butantan vai pedir o registro da vacina na Anvisa. E aí, o que vai acontecer? O governador João Dória vai começar a fazer a contagem regressiva dele. Por quê? Porque ele está contando que em 30 dias a Anvisa tem condições de dar a liberação da Coronavac. A Anvisa já vem acompanhando esse processo há um tempo. Se isso não acontecer, ele já disse a interlocutores que em meados de janeiro ele entra com pedido de liminar no STF para poder começar a vacinar, com base naquela lei que confere para governadores e para prefeitos autonomia para lidar com a pandemia do coronavírus no Brasil. Essa lei foi aprovada pelo STF, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em abril. Mas tem outra coisa ainda, tem outra novidade, que é a seguinte: tem outra lei que prevê que a Anvisa ela tem de analisar um pedido de liberação, de registro de uma vacina em até 72 horas, caso uma das 4 agências globais, uma das 4 Anvisas globais, digamos assim, aprove essa vacina. Quais são essas 4 agências globais? São a agência americana, que é a FDA, a agência da União Europeia, a agência japonesa e a agência chinesa. E hoje, o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, hoje não, agora há pouquinho, ele falou o seguinte, ele disse que a Anvisa da China pode aprovar a Coronavac até o final do ano. Mas eu tive uma outra informação. Eu tive informação de que a Anvisa da China pode aprovar a Coronavac não só no final do ano, como na próxima semana já. Então, sendo assim, a Coronavac já teria esse atestado de idoneidade, digamos assim, de uma das 4 agências globais. E a lei disse que, se uma vacina tiver o atestado de uma das 4 agências globais, a Anvisa tem que analisar isso em 72 horas. E daí pode concordar com essa agência global ou não concordar. Então, é nessas 2 alternativas que o governo estadual está apostando. Então, eu queria pensar aqui, e se a Coronavac for aprovada, seja pela Anvisa, seja por meio da STF, seja por meio dessa lei que obriga a Anvisa a analisar as coisas em até 72 horas, caso uma agência internacional a aprove. Qualquer uma das alternativas, se a Coronavac for registrada e aprovada, qual será o motivo para o governo federal não adquirir imediatamente a Coronavac? Eu não tenho ideia, porque vejam só, vamos lembrar que ontem o general Pazuello estava implorando para a Pfizer ceder miseráveis 500 mil doses de uma vacina de difícil transporte, de uma vacina cara, de uma vacina que requer uma porção de coisas para acondicionamento, de uma vacina que ele nem sequer ainda assinou acordo de compra. Bom, 500 mil doses, ele estava desesperado por essas 500 mil doses, sendo que o governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan já ofereceram 48 milhões de doses para o governo federal lá em outubro e prometeram entregar em dezembro. Ou seja, se o presidente Bolsonaro não tivesse metido a colher dele, estragado, abortado o plano que foi acordado entre o Ministério da Saúde do general Pazuello e o governo do estado de São Paulo, hoje, neste mês, em dezembro, a gente teria já à disposição 48 milhões de doses de Coronavac só esperando a aprovação da Anvisa. Isso não foi feito, mas dá para ser feito ainda. Dá para ser feito ainda e se a Anvisa aprovar, não há motivo para o presidente Bolsonaro de novo meter a colher. Se ele fizer isso, ele vai estar passando da esfera da política para a esfera criminal, porque ele pode ser responsabilizado, se não criminalmente, ao menos moralmente, por cada morte que acontecer depois da vacina que foi liberada e que não foi comprada pelo governo dele por pura mesquinhez política. Mark. Mas não concordo com ela, porque vamos aos fatos. O Pazuello disse essa semana em reunião com governadores que vai comprar a vacina do Butantan se houver demanda e preço. Essa é a frase dele. O Pazuello já informou aos governadores que vai comprar a vacina do Butantan se houver demanda em preço. Então, não entendo por que da análise desconfiada, por que o governo federal não vai comprar. O governo federal já disse que vai comprar. Está esperando os registros necessários e a demanda e o preço e a conjuntura se fechar. O próprio governo de São Paulo diz aí que vai aguardar 30 dias
que é o prazo aí que pode, inclusive, tudo sair conforme a burocracia manda. Então é importante reforçar isso. Não há nenhuma negativa oficial de compra da vacina do Butantan pelo governo federal. Pontuado isso, é importante também colocar, que a Thaís já explicou, eu só queria colocar um adendo, que todo o processo de fabricação da Coronavac é hoje controlado pela China. A China manda a matéria-prima, a China decide quantas doses manda e no Brasil é feito só a mistura, digamos assim, em português mais fajuto, mas a mistura dos ingredientes, a rotulagem e o envasamento. Todo o processo hoje é controlado ainda pela China. Aliás, o cronograma da transferência de tecnologia, que a Thaís colocou muito bem, é que a tecnologia completa só será liberada ao Brasil 100% no fim do ano que vem. Então nós vamos ficar um ano produzindo aqui no Brasil a Coronavac sob o controle chinês. Só no fim do ano que vem, segundo o cronograma, é que o governo de São Paulo, o Butantan, como queiram, vai ter o controle total da vacina. Nenhum país do mundo ainda tem a Coronavac registrada. Ela não teve os resultados, todos eles divulgados, e nenhum país do mundo ainda a registrou. Aí pode sim se usar essa lei que a Thaís invocou, que é a 14006, ela não é tão nova assim, Thaís, ela é de junho desse ano. E quando foi aprovada, a intenção do Congresso foi dar agilidade mesmo à Anvisa, não era só na vacina, tanto que a lei é mais ampla, ela regula também, além da vacina, outros insumos. Mas acabou se transformando, neste momento de disputa política, em uma ameaça aos técnicos da Anvisa, né? Olha, se vocês não fizerem em tal período, nós vamos usar aí a agência chinesa, e claro, a agência chinesa, né, é uma estatal chinesa, lá a Sinovac tem grande participação do governo chinês em suas decisões, então lá é uma ditadura, lá se manda. Então a agência chinesa deu o carimbo na Coronavac, e então esta lei, essa emenda que foi colocada, inclusive, pelo Anastasia, senador de Minas Gerais, agora libera isso. Vamos ver como é que isso vai se dar, de fato, quando a discussão chegar lá no Supremo, como pretende chegar. E só para terminar essa questão, eu queria chamar a atenção para um outro ponto. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, aquela mesma que elogiou a China no começo pela divulgação dos dados, quando, na verdade, a China punia jornalista que divulgava as informações corretas, a mesma que demorou para decretar a pandemia mundial, a mesma que mandou não usar máscara, depois voltou atrás e disse que tem que usar máscara, ela que faz essa confusão mundial com as questões, ela disse recentemente que a vacina não tem que ser obrigatória. E eu não vi a grande mídia, por exemplo, divulgar com o alarde de outras situações. Quando a OMS falava coisas que poderiam ser usadas para bater no governo federal, aí a OMS é a melhor entidade do mundo. Quando a OMS faz declarações que vão de encontro ao que o governo federal defende, que é a vacinação não obrigatória, aí a mídia escondeu para baixo do tapete essa manchete. Mas a OMS disse que a vacina não é obrigatória, justamente porque as pessoas têm que ter a liberdade de olhar os estudos, ver é eficaz, eu vou escolher tomar a vacina. Eu quero tomar a vacina. Eu vou tomar a vacina e recomendo que todos o façam, mas respeitando a liberdade de cada um e de acordo com os estudos divulgados. Para terminar mesmo, a questão, mais uma vez, infelizmente, é a política. Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o grande guru do PSDB, disse publicamente, está aí só procurar na mídia, que se o Dória quiser ser candidato a presidente, ele tem que se nacionalizar. A frase do FHC. E parece que o Dória levou à risca esse conselho e está seguindo como uma missão, né? Ele já anunciou, por exemplo, que está fechando acordo com 11 estados e 276 prefeitos. O João Dória tem ligado pessoalmente para alguns prefeitos, alguns de capitais, os mais importantes, para fechar esses convênios, oferecendo, como se fosse um vendedor mesmo, aquele que oferece produtos. E não satisfeito em vender para governador e prefeito, ele já está ampliando o leque, né, através do Dimas Covas, que publicou recentemente aí que a Coronavac pode ser vendida também para a Argentina, para o Peru e para o Uruguai. O que me preocupa nisso? Me preocupa que os gestores públicos têm que cuidar agora de vacinar a sua população. Me parece que o João Dória tem que se preocupar com os paulistas, mas ele está preocupado em vacinar 11 estados, quase 300 cidades e até outros países, né? Um Solano Lopes aí, na verdade, um Simão Bolívar bandeirante, como queira. Thaís pedindo a palavra. O Mark lembrou
bem lembrado que o general Pazuello disse ontem que o governo federal estava disposto a comprar qualquer vacina que fosse atestada pela Anvisa, supondo que isso inclui também a Coronavac. Isso é verdade, e ele pergunta por que da minha desconfiança. Minha desconfiança, Mark, vem do fato que o general Pazuello já disse exatamente a mesma coisa em outubro. Aliás, ele não só disse, como ele fechou um acordo de compra com o governo do estado de São Paulo, na frente de vários governadores, várias testemunhas, num evento público. Eles acordaram prazo, foi fechado em outubro e o prazo de entrega era dezembro, portanto, este mês. Eles fecharam preço, fecharam tudo, e no dia seguinte, o humilhado general Pazuello simplesmente voltou atrás, porque o presidente Bolsonaro mandou ele voltar atrás, porque o presidente Bolsonaro não queria comprar a vacina do Dória. Então, essa é a razão da minha desconfiança. Sobre o controle da China, o suposto controle da China sobre as vacinas que você menciona, eu queria lembrar que, junto com a Índia, a China é a maior fornecedora de insumos para vacina do mundo. E vem da China também os insumos, inclusive, que fazem a vacina de Oxford, que foi a única que o governo federal comprou. Tomé, 1 minuto, por favor. Eu sempre vejo, né, a gente querendo tirar aí o trabalho do governo federal de qualquer forma, independente do que o governo federal fora. Foi dito com clareza, né, pelo nosso ministro Pazuello, que se houver demanda e custo, ele comprará a vacina. A hora que você compara o custo da vacina da Sinovac, a vacina chinesa, numa mesma quantidade com a vacina de Oxford ou com a vacina da Pfizer, ela chega a custar quase 15 bilhões de reais a mais. Ela não tem aprovação ainda por nenhum desses 4 órgãos mundiais. Além disso, ela também não tem ainda a terceira fase dos testes concluída. Eu acho uma insanidade se gastar bilhões de reais numa questão que ainda não é clara. E vou dizer mais uma coisa, particularmente nós sabemos que a China é um país comunista, nós sabemos que a China é a maior produtora de tudo que tem no mundo, de vacina, de qualquer tipo de produto que nós tenhamos hoje em todos os locais do mundo. A China se tornou um dos grandes fabricantes de péssima qualidade. Nós sabemos também ainda que esta empresa, entre o ano de 2002 e 2011, teve graves acusações por estarem tendo envolvimento de propina para aprovação das suas vacinas. E eu acho que seria irresponsabilidade a gente colocar isso aqui sem uma aprovação da Anvisa. Então eu acho essa discussão uma discussão de extrema desnecessidade, desinformação, só passando medo para a população. Nós temos sim boas opções, o governo federal está trabalhando e finalizaremos essa situação em breve. Ainda sobre a largada realizada pelo Instituto Butantan na produção da vacina Coronavac, o programa Morning Show também falou sobre o assunto. Adriles, e os Estados Unidos aprovaram a Pfizer ontem, né? Aprovaram em ritmo emergencial, né? Eu acho que a FDA pode aprovar uma ou mais vacinas em ritmo emergencial e não teria problemas em ser aplicado no Brasil. Aliás, teria porque é a primeira vez no mundo, embora eu reconheça o esforço mundial e intenso de pessoas, de cientistas, de médicos na implementação dessa vacina emergencial, de que as pessoas estão sendo, de alguma forma, meio cobaias, né? Porque a vacina precisa de um tempo, 3 ou 4 anos mínimo, não por uma questão de frescurite, mas para perceber sintomas, efeitos de longo, médio e curto prazo nas próximas gerações, efeitos em gestantes. Agora, claro, a gente está tendo uma vacina contra, sobretudo, essa histeria provocada por essa doença que é mortal, sobretudo em pessoas mais doentes, com comorbidades e com maiores de 70 anos. A taxa de letalidade ainda é muito pequena, é 0,27% em pessoas com menos de 70 anos. Por isso que talvez não seja muito de bom tom querer obrigar todas as pessoas a tomar vacina, no momento em que as pessoas mais idosas, mais doentes, com comorbidades forem vacinadas, a gente vai ter exatamente um grande alívio. Porque sim, pessoas jovens também falecem, mas pessoas jovens falecem de tudo e qualquer coisa também. Ou seja, você não pode tomar a exceção pela regra numa política de saúde pública. Agora, no mais eu torço, Paulo, inclusive pode ser até a Sinovac, pode ser até a vacina chinesa. A primeira vacina que tiver uma aprovação da Anvisa será a vacina dos brasileiros. A Sinovac poderia resolver os problemas de sua instalação de fábrica, os problemas de denúncia de suborno, que o Washington Post disse, para autoridades aprovarem a vacina de maneira saudável. Tem muitos problemas. Eu creio que ela não seja a primeira vacina a ser aprovada, mas a que vier, a gente tem que confiar.
porque a gente tem que sair desse tipo de isolacionismo. A gente vê uma autoridade falando que tem que retomar o fica em casa, ninguém aguenta isso. E não é só por chatice, ou por angústia, ou por depressão, porque o fica em casa também ceifa vidas. Volto a dizer, a ONU disse que ano que vem a gente vai ter uma situação de calamidade pública, não pela pandemia, mas pelo isolacionismo, que foi feito de maneira estúpida e assodada pela maioria dos países, inclusive países extremamente avançados. Ou seja, a vacina virá, a vacina também tem um potencial de risco, ainda que seja aprovada pela Anvisa. Isso é importante que as pessoas saibam que tipo de risco que elas estão correndo, se elas vão, podem ou querem tomar a vacina. E a vacina vai nos curar dessa doença e da histeria isolacionista causada pela doença. Agora, com essa aprovação da FDA ontem, né, da vacina da Pfizer, a lei brasileira diz que a Anvisa é obrigada em 72 horas, a partir, se não me engano, de ontem ou de hoje, a ratificar ou não aqui no Brasil. Ou seja, a Anvisa é obrigada. Então, em 72 horas, a gente vai ter notícias em relação à Pfizer no Brasil. Tem problema de congelamento, né, de refrigeração das vacinas. Existe uma polêmica também. Então, é isso que eu ia falar agora. Mas a Pfizer disse que não tem previsão de entrega no Brasil. E tem a questão do armazenamento da vacina também. Tem uma série de questões. Estamos full. Não estamos. E caso não haja também a ratificação da Pfizer ou de outras vacinas também, os governos podem entrar com pedido no STF para aprovação. Isso, exatamente. Tem a lei que dá autonomia aos estados. Joel, nos traga informações, Joel. Está se desenhando um quadro de possível guerra judicial da vacina nesse país. Existe sim essa lei que diz que se uma vacina tivesse sido aprovada aí por outra agência internacional lá do grupo das 5 ali, a Anvisa teria que também permitir em caráter emergencial em até 72 horas, mas existe uma polêmica aí. Porque será que esse registro nos outros países se refere ao registro normal ou inclui também o registro emergencial nos outros países? O que o FDA fez foi em caráter emergencial. E tem pessoas na Anvisa dizendo, não, mas aquelas 72 horas só valeriam se fosse o registro normal, formal da vacina, e não para o uso emergencial lá no outro país. Então, ainda por cima, tem mais essa briga de interpretação do texto da lei que está se desenhando aí. Eu acredito que, no fim das contas, o governo federal, acho que isso já aconteceu, inclusive, ele vai perceber que o mais urgente é conseguir uma vacina eficaz e segura o quanto antes. Não tem sentido ficar usando a Anvisa como um obstáculo burocrático, lembrando que, nesse momento, a Anvisa não realiza novos testes, ela apenas revisa a papelada e os resultados dos testes que sejam mandados para ela na tentativa de registro. Então, ela não é mais uma instância de teste, é só uma revisora. Então, que ficar atrasando tudo por causa de questões burocráticas na Anvisa é um tiro no pé da saúde pública, é um desastre, e até para o governo também ele se coloca numa situação muito ruim. Um governo que estaria botando obstáculos à vacinação da população, um negócio absurdo. Eu acho que o próprio governo federal percebeu que esse não é o caminho e acabou, para usar o termo que o Adriles gosta aí também, se assodando. Porque o ministro da Saúde, ele disse que não, já negociamos com a Pfizer e tudo. Ele falou que já tinha negociado com a Pfizer e não fechou contrato com a Pfizer. Não tem nada contratado com a Pfizer ainda. Eu espero que façam logo. Pode ser a Pfizer, pode ser a Coronavac. Para mim, essa é a questão menos importante, é qual a vacina. Ambas têm prós e contras, né? A da Pfizer é muito eficaz, tem a questão de uma tecnologia nova que, poderia potencialmente ter algum risco com relação a efeitos colaterais que não se conhecem, embora eu acho bem baixa essa chance. A da Coronavac, a tecnologia mais comum, né, do vírus inativado, mas enfim, pode ser qualquer uma das duas ou até outra que apareça aí, mas tem que ser rápido. O governo federal comeu barriga, ele não licitou até agora seringas, agulhas, algodão, as coisas básicas para aplicar uma vacina. Esse negócio para chegar também tem que fazer para ontem, para tudo funcionar em caráter de urgência e para não ficar uma situação ridícula, porque se o governo federal não agir, os estados terão que agir. E daí é um estado batendo cabeça com o outro, é uma situação de caos, é um reclamando do outro, é um governador reclamando do de São Paulo, que o de São Paulo quer fazer sozinho, daí o de São Paulo negocia com o outro. Essa situação não é o melhor dos mundos. Mas se o governo federal não agir, infelizmente, é o que vai acontecer. Ok. Joel, note bem, eu acho um pouco irresponsável quando você diz que a Anvisa está sendo um obstáculo burocrático. As vacinas, todas, sem exceção, já são emergenciais. Não houve na história da humanidade uma vacina aprovada em menos de um ano.
Eu já coloquei uma série de empecilhos aqui, de efeitos colaterais prováveis a longo, curto e médio prazo, que não serão verificadas pela pressa e pela urgência que a gente tem em se livrar desse isolacionismo boçal causado pela pandemia. Agora, essa burocracia que você chama, eu prefiro chamar de cuidado. Você tem, assim, maneiras de congelar, de armazenar a vacina. Você tem questões locais da população. Uma vacina, por exemplo, pode dar certo na África e pode não dar certo no Brasil. Tem uma série de questões que tem que ser analisadas, isso não é de uma forma alguma burocracia, que são de ordem de saúde pública. O que a gente não pode é, pela pressa, inocular uma vacina na população brasileira que pode causar tantos transtornos ou até mais, do que a própria pandemia. Então você tem que ter uma responsabilidade. A gente está falando de vidas humanas, Joel. Vidas humanas que serão vacinadas por uma vacina feita com toda a responsabilidade e respeito que eu tenho pela ciência. Ciência que até hoje não descobriu exatamente como o Zé bem disse, a razão de ser desse vírus, a atuação desse vírus, que dirá a vacina. A vacina vai ser usada, vai ser tomada, mas a gente tem que ter todos os cuidados e a Anvisa tem que ter esse cuidado sim. Isso não é burocracia em relação à responsabilidade com as vidas do Brasil. Repito os 3 pontos. Primeiro, o prazo de até 60 dias, o prazo máximo que a Anvisa dá em condições normais, ter virado a meta da Anvisa já é um absurdo, porque a gente está numa situação emergencial, eles têm que acelerar esse trabalho. De novo, é um trabalho de revisão. Eles não fazem nenhum exame novo na população, não tem nada disso. É um trabalho de revisão. Segundo ponto, da parte do governo federal, você tem que acelerar sim, você tem que estar negociando. Cadê? Falou que tinha comprado da Pfizer, não comprou coisa nenhuma. Não comprou nem seringa, nem agulha, nem luva. Cadê? Essas coisas precisam vir. Se existe mesmo essa preocupação com as vidas, a gente tem que ver esse trabalho acontecendo. E o ponto é o seguinte, Reino Unido aprovou, Pfizer já está vacinando, Estados Unidos aprovou, nós estamos esperando o quê também? Então vamos embora, precisamos resolver logo esse assunto locais, mais rápido. Mas que questão local, Adriles? Uma população pode ter efeitos colaterais que outra população, pelo clima, pelo tipo de biotipo. Tem uma série de coisas em relação à vacinação que são exatamente esse obstáculo e essa ponderação que a Anvisa faz. Todo mundo é ser humano, vamos embora. Precisamos resolver logo, virar essa página, ninguém só não causar mais problemas, né? Na reta final do ano, discussão importante no Congresso. A PEC da prisão em segunda instância fica para depois. A reportagem é da Nani Cox. O relator da PEC da prisão em segunda instância admite que o projeto desidratou e vai ficar para 2021. O deputado Fábio Tradi declara que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, poderia ter colocado o texto em votação ao longo do ano. O parlamentar do PSD de Mato Grosso do Sul lembrou que a matéria está pronta desde abril. O relator da PEC, que institui a prisão após a condenação em segunda instância, avalia que a saída de Sérgio Moro do governo atrasou o debate. Depois que Moro saiu e o presidente Bolsonaro se afastou desta pauta, eu não sei o que aconteceu, mas desidratou, desinflou. E a sociedade parece que perdeu interesse na aprovação. Mas estamos aqui. O relatório já está pronto desde abril. Os trabalhos estão exauridos na comissão especial. O que falta? Apenas a autorização do presidente Rodrigo Maia, com a aquiescência dos líderes, para que possamos impulsionar a PEC da segunda instância. O deputado Fábio Tradi lembra que a prisão em segunda instância vai ajudar a combater a impunidade no país, não só nos casos penais. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço, até a semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.